o coração. Ou seja, nós vamos aqui tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14 de Números encontrar o exemplo de Josué, o exemplo de Caleb e o exemplo dos 10 espias. Quando nós observamos os 10 espias, Josué e Caleb e o povo de Israel, nós vamos ver exemplo do que é confiar no Senhor de todo o coração. Portanto, os 10 espias, eles representam o grupo daqueles que não confiam no Senhor de todo o coração. Quando você lê esse relato bíblico, você vai ver que os 10 espias eram homens nobres de Israel, e esses homens, com as suas atitudes e com o seu comportamento diante dos filhos de Israel, eles não confiavam no Senhor de todo o coração. Veja a atitude deles, mediante aquilo que eles tinham como fé, mediante aquilo que eles tinham como crença. Se você observar o versículo 26 do capítulo 13 do livro de Números, o capítulo 13, versículo 26 diz assim: e caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. O que eles fizeram? Eles mostraram o quê? Ou seja, eles ficaram 40 dias em Canaã, e quando finda aos 40 dias, eles apresentam diante de Moisés, diante dos filhos de Israel, e mostra o fruto da terra que eles tiveram a espiar. Observe aí o versículo 27. Aí o versículo 27 de Números 13 diz: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O que eles falam que a terra é? Mana leite e mel. E ainda não se bastasse maná, leite e mel, eles trazem agora o fruto, para mostrar: olha, a terra é boa, a terra é muito fértil, realmente tem aqui o fruto da terra. Mais para frente o texto vai nos fazer entender que eles trazem um cacho de uva carregado por 2 homens. Então você vê a fertilidade, o quanto a terra era boa. Eles foram, ficaram 40 dias, espiaram a terra, a terra, trouxeram da terra o fruto, e mostrou toda a congregação. Continue observando, por favor, o versículo 28, o que eles continuam falando diante de Moisés e diante do povo: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Aí você observa ainda o versículo 29: os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Agora do versículo 31: porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja que o primeiro relato, eles falam que a terra é boa, e eles apresentam o fruto da terra. Aí eles começam a dizer: o povo que habita na terra, a terra que o Senhor falou que eles dariam. E agora eles começam a apresentar o seu relatório, dizendo: os homens que estavam naquela terra, o povo que está naquela terra, nós não poderemos contra eles, porque são mais fortes do que nós. E infamaram a terra. Infamar é o mesmo que falar mal. Infamaram a terra, falaram mal, insultaram a terra que tinham espiado, fazendo aos filhos de Israel: a terra que passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que ali vimos, nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Observe o que esses homens estão fazendo, e que esses homens estão pregando com seu relatório do que viram na terra que Deus falou que lhes daria. E aqui nós precisamos, meus irmãos e irmãs, estarmos atentos a uma coisa. Atento a quê?
que nós precisamos estarmos cuidadosos com as sementes de engano que estão sendo plantadas. Há muitas sementes de engano, há muitas sementes de mentira que estão sendo plantadas. E se você pega a semente enganosa que está sendo plantada, logo você vai ter uma fé também enganosa, você vai ter uma crença falsa, e aí o seu comportamento também será de acordo com aquilo que crê, com aquilo que você está crendo, com aquilo que está sendo divulgado. Eles ficaram na terra 40 dias, e quando chegaram, foram logo dizer: a terra é boa, está aqui o fruto, porém não é para nós. Primeiro, o povo que está ali é um povo mais forte do que nós. Segundo, esses são filhos dos gigantes, nós éramos muito pequenos. Isso você sabe o que eles estão dizendo aqui, meus irmãos? Nada do que está acontecendo. Eles estão trazendo uma crença errada, e uma crença errada te faz ter uma crença limitante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: uma crença errada te faz ter uma crença limitante. O que é uma crença limitante com a crença errada? Alguém não deu certo em uma área da vida, então ela passa a acreditar que ela não avançará porque já deu errado. Quando alguém, por exemplo, um aluno, ele é reprovado, um tempo atrás causava muita comoção. Um tempo atrás, quando reprovava o aluno, hoje praticamente quase tem reprovação, mas a reprovação de hoje, porque fazem de tudo para que o aluno ele passe. Mas um tempo atrás, meu irmão, reprovação, aquilo era um motivo de vergonha. O menino, a menina chorava, e ele se sentia a pessoa mais inútil da terra, porque não conseguiu a nota, porque ela foi reprovada. Imagina pessoas com seus relacionamentos, primeiro namorado, primeira namorada, não deu certo, passou a acreditar que era uma pessoa infeliz nos relacionamentos ou na vida sentimental. Primeira profissão, primeiro emprego, foi mandado embora, passou a acreditar que não era hábil, que não tinha habilidade, que não sabia fazer nada, porque a vida ali acabou. Crenças limitantes são crenças que limitam a pessoa de dar um próximo passo. E quantas pessoas que estão tomadas por uma fé que limita a vida delas, que limita a ação delas, que limita a projeção delas, que limita o avanço delas. Por quê? Porque ele foi semeado a semente do engano. Era exatamente isso que estava acontecendo. Gente, Deus falou, estava certo, Deus falou, é verdade, porém não tem como, porque ali tem gigante, ali é impossível, nós não temos força, nós não temos capacidade. Não adianta nós ficarmos sonhando com Canaã. É mais ou menos assim, é alguém chegar para você e dizer: não adianta você orar, não adianta você ler Bíblia, não adianta você ser frequente nos cultos, não adianta você servir ao Senhor, nada vai acontecer, as coisas sempre vão de mal a pior. É alguém querendo minar você, dizer: não adianta você tentar que você não consegue, não adianta você crer que não vai acontecer, tentando limitar a sua fé. E ao limitar a sua fé, coloca uma crença errada de que realmente você não consegue, realmente que Deus não te ama, realmente que você está cheio de má sorte, realmente que a sua vida é uma vida que nasceu para sofrer, é de fracasso em fracasso, é de sofrimento a sofrimento. Pessoas que são tomadas por uma crença limitante, uma crença que limita. É o exemplo aqui representado pelos espias que foram, espiaram, vigiaram Canaã. Eles vêm e trazem essa situação para os filhos de Israel. E aqui, o que é que o Senhor quer nos ensinar? Que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração, de todo o seu ser, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Confie no Senhor, confie na pessoa do Senhor, confie na palavra do Senhor, confie no caráter do Senhor, confie nas promessas do Senhor, confie no que o Senhor ele disse ao seu respeito.
confie em tudo o que o Senhor diz e exatamente, precisamente, entregue todo o seu coração, entregue toda a sua vida ao Senhor, porque uma fé correta, uma crença certa, por certo fará você ter uma fé e uma crença poderosa.